Segunda sessão ordinária, 24 de fevereiro de 2026. Antes de iniciarmos, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura de um trecho bíblico e logo após faremos a oração do Pai Nosso. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós os peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes os homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes os homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Aparecido Rodrigues da Silva, Douglas de Souza Jorge, Fabiana Aparecida Póvoas da Silva, Francisco Gabriel Silvério Colombo, presente. Gabriel Henrique Costa dos Santos, Presente. João Paulo da Silva Ferreira, João Pedro dos Santos de Freitas, Cauã Seschini Kemp, Silvio Simões de Oliveira. Todos presentes, senhor presidente. Havendo número regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão. Dispensa a leitura das atas das sessões anteriores, as quais estão gravadas. Em votação, as atas das sessões anteriores. Favoráveis sentados, contrários se levantem. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas do Executivo Municipal, ofício que encaminha os projetos de lei número 10, 11, 12, 13 e 14 de 2026. Lupércio, 20 de fevereiro de 2026. Ofício especial. Senhor presidente, venho através deste encaminhar a vossa excelência os projetos de lei 10, 11, 12, 13 e 14 de 2026 para análise e deliberação desta Casa de Lei em regime de urgência na forma de nossa lei orgânica, contando com a vossa costumeira compreensão. Antecipadamente, agradecemos. Atenciosamente, Kleber Meneguzzi, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 10/2026. Dispõe sobre reajuste do salário base dos servidores públicos do município de Lupércio no percentual de 5% e das outras providências. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do projeto de lei número 10/2026, visto que todos os vereadores possuem uma cópia e o mesmo já está disponível no site da Câmara. Dispensado. Justificativa. O presente projeto de lei tem por escopo garantir reajustar os salários dos servidores públicos municipais em sua data base, executando-se daqueles servidores que possuem salário base recretados por outros dispositivos legais. O reajuste proposto de 5% é superior à inflação do período, que, segundo consta nos dados oficiais, o índice inflacionário no exercício de 2025 foi de 4,26%. Desta feita, é proposto o presente projeto de lei, agradecendo antecipadamente a acolhida e a atenção dispensada. Aproveitamos ao ensejo
para extremar a vossa excelência os nossos protestos de elevada estima e apreço. Lupércio, 19 de fevereiro de 2026, Kleber Meneguzzi, prefeito municipal. Projeto de Lei número 11/2026. Dispõe sobre o reajuste do Vale Alimentação dos servidores públicos do município de Lupércio e da outras providências. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do projeto de lei número 11/2026, visto que todos os vereadores possuem uma cópia e o mesmo já está disponível no site da Câmara Municipal. Dispensado. Justificativa. O presente projeto de lei tem por escopo reajustar o Vale Alimentação de todos os servidores públicos municipais em sua data base. Desta feita, é proposto o presente projeto de lei, agradecendo antecipadamente a acolhida e a atenção dispensada. Aproveitamos ao ensejo para extremar a vossa excelência os nossos protestos de elevada estima e apreço. Lupércio, 19 de fevereiro de 2026, Kleber Meneguzzi, prefeito municipal. Projeto de Lei número 12/2026. Dispõe sobre reajuste do salário base do pessoal que compõe a classe de docentes do quadro do Magistério Público Municipal de Lupércio, São Paulo, no percentual de 5,4% e da outras providências. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do projeto de lei número 12/2026, visto que todos os vereadores possuem uma cópia e o mesmo já está disponível no site da Câmara Municipal. Dispensado. O presente projeto de lei tem por escopo garantir o pagamento do piso nacional do magistério público a toda a classe de docentes do quadro de Magistério Público Municipal de Lupércio, São Paulo, disposto no artigo 5º, inciso 1 e 2, da Lei nº 3/2010 do município de Lupércio, Estado de São Paulo, que é composto por professores da Educação Básica 1, professores da Educação Básica 2 e professores auxiliares, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008. Desta feita, é proposto o presente projeto de lei, agradecendo antecipadamente a acolhida e atenção dispensada. Aproveitamos o ensejo para extremar a Vossa Excelência os nossos protestos de elevada estima e apreço. Lupércio, 19 de fevereiro de 2026, Kleber Meneguzzi, prefeito municipal. Projeto de Lei Complementar número 13/2026. Dispõe sobre: altera o valor do vencimento base, piso base, de profissionais da educação que compõem a classe de suporte pedagógico administrativo do Magistério Público Municipal de Lupércio, previsto na Lei nº 3/2010, anexo 7º, e do cargo de diretor de escola municipal EMEI, previsto na Lei nº 2/2010, anexo 3, referência S1 e da outras providências. Senhor presidente, peço dispensa da leitura do projeto de lei número 13/2026, visto que todos os vereadores possuem uma cópia e o mesmo já está disponível no site da Câmara Municipal. Dispensado. O presente projeto de lei tem por escopo corrigir defasagem remuneratória aos profissionais que atuam em nosso município, lotados em cargos da classe de suporte pedagógico administrativo da Rede de Ensino Municipal de Lupércio, São Paulo. De destacar que, com a edição da Portaria Interministerial MEC/MF número 13, de 23 de dezembro de 2024, bem como os instrumentos normativos que a antecederam, as quais, igualmente, trataram de fixação do piso nacional do Magistério Público, evidenciou-se a ocorrência de um abismo remuneratório entre o piso base da classe de docente e os demais profissionais que atuam no segmento educacional municipalista. Desta feita, pretende-se, com o presente projeto de lei, trazer um alento a esta disparidade entre os profissionais do Magistério Público Municipal de Lupércio, São Paulo, da mesma forma, estabelecendo que o piso nacional do magistério seja aplicado indiscriminadamente a todos os professores municipais.
De salientar que o Poder Executivo Municipal, em observância ao que enuncia a Lei de Responsabilidade Fiscal, destaca que o referido projeto de lei se coaduna e compatibiliza seu respectivo orçamento aos limites impostos pela aludida lei no tocante às despesas com pessoal. Desta feita, é proposto o presente projeto de lei, agradecendo antecipadamente a acolhida e atenção dispensada. Aproveitamos o ensejo para extremar a Vossa Excelência os nossos protestos de elevada estima e apreço. Lupércio, 19 de fevereiro de 2026, Kleber Meneguzzi, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 14. Projeto de Lei número 14/2026. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento do município de Lupércio e incluir nos anexos do Plano Plurianual, PPA, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, do corrente exercício. Senhor Presidente, peço dispensa da leitura do projeto de lei número 14/2026, visto que todos os vereadores possuem uma cópia e o mesmo já está disponível no site da Câmara Municipal. Dispensado, secretário. Justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta edilidade para a devida apreciação e votação o projeto de lei anexo que dispõe sobre a abertura de crédito adicional e especial no orçamento vigente. Ao ensejo, justificamos que a abertura do presente crédito se faz necessária para a devolução de saldo residual de exercício anterior, referente ao convênio da merenda escolar estadual. Os recursos financeiros foram viabilizados através de anulação, visto que os recursos foram reprogramados para utilização em 2026 e não mais poderão ser utilizados. Por fim, face à relevância e o interesse público, solicitamos que esta matéria seja processada sobre o regime de urgência na forma de nossa lei orgânica pelas razões acima expostas. Prefeitura Municipal de Lupércio, 20 de fevereiro de 2026, Kleber Meneguzzi, Prefeito Municipal. Os projetos de lei número 10, 11, 12, 13 e 14 foram encaminhados à assessoria jurídica e às comissões permanentes para apreciação e emissão de pareceres na sexta-feira, dia 20 de fevereiro de 2026. Se todos estiverem de acordo, convoco uma sessão extraordinária logo após esta, para a discussão e votação dos projetos de lei número 10, 11, 12, 13 e 14. Todos estão de acordo? Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas do Legislativo, projeto de lei legislativo 1 e 2 de 2026 e requerimento número 3. Parecer jurídico, projeto de lei legislativo número 1 e 2 de 2026, da exposição da matéria em exame. Consulta-me, o Excelentíssimo Senhor Gabriel Henrique Costa dos Santos, digníssimo presidente desta Câmara Municipal de Lupércio, sobre a legalidade e constitucionalidade dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei do Legislativo número 1/2026. Dispõe sobre a concessão de reajuste salarial aos servidores públicos efetivos e ativos do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Lupércio. Projeto de lei do Legislativo número 2/2026. Dispõe sobre a concessão de reajuste do Vale Alimentação dos servidores públicos efetivos e ativos do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Lupércio. Pelos presentes projetos, o Legislativo pretende a aprovação legislativa para reajuste salarial e do Vale Alimentação aos servidores da Câmara Municipal, tomando por base o índice oficial da inflação. A princípio, cumpre-nos analisar o devido respeito à legislação de regência da matéria, havendo a devida adequação aos preceitos constitucionais, pois a indistinção deste reajuste, em conformidade com os ditames do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Em assim sendo, cumpre este projeto de lei do Legislativo com as formalidades constantes em leis que delimitam a matéria, estando formalmente em ordem.
Portanto, após análise, manifesto-me pela legalidade dos presentes projetos, bem como pelas suas admissibilidades, por estarem estritamente de acordo com as prerrogativas constitucionais, regimentais e da lei orgânica municipal, cabendo deste modo ao egrégio plenário decidir sempre de maneira sábia e soberana até a decisão final. Sem mais para justificar, este é o parecer. Lupércio, 23 de fevereiro de 2026, Dr. Juliano Quito Ferreira, Procurador Jurídico. Parecer número 3/2026. Analisamos englobadamente os seguintes projetos de lei legislativo. Projeto de lei do Legislativo número 1/2026 e projeto de lei do Legislativo número 2/2026. Estando em conformidade com a legislação vigente, acompanhamos o parecer jurídico e decidimos emitir parecer favorável e que se leve à discussão e votação os projetos de lei legislativo números 1 e 2 de 2026, de autoria do Poder Legislativo Municipal, deixando para o plenário o mérito da questão. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 23 de fevereiro de 2026. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. João Paulo da Silva Ferreira, presidente. Douglas de Souza Jorge, membro. Cauã Seschini Kemp, membro. Comissão de Finanças e Orçamentos. Francisco Gabriel Silvério Colombo, presidente. Silvio Simões de Oliveira, membro. Aparecido Rodrigues da Silva, membro. Requerimento número 3/2026. Senhor Presidente, requer a mesa, após ouvido plenário, na forma regimental, a empresa Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, para que informe a este vereador o real motivo pelo qual o atendimento ao público, deveras usuário, na cidade de Lupércio, está péssimo. Justificativa. Fui procurado por vários munícipes, os quais se queixaram do atendimento que receberam. Ademais, os dias e horários de atendimento ao público praticamente impossibilitam nossos munícipes comparecerem, dado, em grande maioria das famílias de nosso município, trabalham, não permanecendo ninguém no imóvel durante toda a parte do dia. Conforme preceitua a Lei Federal número 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos da administração pública. Em seu artigo 5º, o usuário de serviço público tem direito à adequada prestação de serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos observar as seguintes diretrizes. 1. Urbanidade, respeito, acessibilidade e cortesia ao atendimento aos usuários. Quando todos pagam suas contas, o mínimo que esperam é um atendimento e serviço eficaz e de qualidade, o que, infelizmente, a empresa Sabesp não disponibiliza. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para elevar os votos de estima e consideração. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 20 de fevereiro de 2026, Douglas de Souza Jorge, vereador. Em discussão, requerimento número 3. Se o autor desejar tecer algum comentário, por favor, se dirija à tribuna. Em votação, requerimento número 3. Favorável, sentados, contrário, se levanta. Aprovado. Moção 2 e 3. Moção número 2/2026. Senhor Presidente, apresento na forma regimental esta moção de pesar pelo falecimento do senhor Abílio Kemp, ocorrido na data de 26 de dezembro de 2025. Abílio nasceu em 6 de dezembro de 1946, neste município, Lupércio, estado de São Paulo. Filho de João Kemp e Aristile Daum Kemp, Abílio foi agricultor, mais inclinado à cafeicultura. Foi prefeito municipal de Lupércio por 2 vezes, nos períodos de 1/2 de 1983 a 31/12 de 1988 e de 1/1 de 2005 a 31/12 de 2008.
Bacharel em Ciências Contábeis pela Unimar, casou-se com Terezinha Abib Kemp em 14 de outubro de 1978 na Igreja Matriz de Santo Inácio de Loyola, em Lupércio. Tiveram 2 filhos, Fabrício e Fernando, 2 netos, Vicenzo e Manuela. Pai honrado, trabalhador, amigo e uma pessoa sempre de bem com a vida. Este era o Sr. Abílio. Que aqui fique registrada nossas condolências à família do Sr. Abílio Kemp, e que Deus dê força aos que nessa terra ficam. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 20 de fevereiro de 2026, Cauã Seschini Kemp, vereador. Em discussão, a moção número 2. Se o autor desejar tecer algum comentário. Em votação, a moção número 2. Favoráveis sentados, contrários se levantam. Aprovado. Moção número 3/2025. Senhor Presidente, apresento na forma regimental esta moção de repúdio à Transbrasiliana Concessionária de Rodovias S.A. pela péssima conservação do trecho da rodovia BR-153, que liga as cidades de Ourinho a Marília. É de conhecimento de todos os usuários do trecho acima citado as más condições asfálticas. Com a instalação da praça de pedágio no ano de 2008, o fluxo de veículos entre as cidades de Ourinho e Marília aumentou, e com isso a má conservação da malha asfáltica também. Buracos, depressões, pinturas nas faixas da pista apagadas, em alguns locais, faltas de funcionário para atendimento na praça de pedágio, restos de pneus estourados no acostamento da rodovia, cancelas quebradas e muita sujeira na praça de pedágio. Luzes de poste, às vezes apagadas ao chegar à cidade de Marília. Grande dificuldade para manter o veículo na pista, entre outros. Ora, já se passaram quase 18 anos da concessão e os problemas persistem? Nós, como usuários, devemos ser tratados com o máximo de respeito pela concessionária Triunfo Transbrasiliana, pois cumprimos a lei e pagamos a tarifa de pedágios ao trafegar pela rodovia. Do contrário, recebemos o desprezo e desrespeito por parte da concessionária. Além disso, no dia 3 de maio de 2025, houve reajuste do valor da tarifa de pedágio, ou seja, aumenta-se o valor e a manutenção e conservação da referida rodovia não são realizadas. É vergonhosa a forma com que estão tratando o desabamento de pedras na Serra de Marília. Chegaram ao ponto de colocar um funcionário da própria concessionária empunhando marreta e talhadeira para quebrar as enormes pedras que desabaram. Lembrando que o desabamento ocorreu no dia 2 de agosto de 2025 e até o momento nós, usuários, continuamos expostos a mais estes descasos pela concessionária. Fica um questionamento: será que esta concessionária terá novamente o desplende de aumentar as tarifas nos próximos meses, mesmo com a rodovia nesse estado deplorável? Assim, reitera a moção de repúdio à Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A., pela péssima conservação do trecho da rodovia BR-153, que liga as cidades de Ourinho a Marília, e solicito à empresa que tome as devidas providências necessárias para a solução dos problemas citados o mais breve possível. E também que esta moção seja enviada à ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e também ao senhor Ministro do Estado de Transporte, Renan Filho, bem como às câmaras municipais das cidades que margeiam ou que utilizam esta rodovia, solicitando voto de apoio a esta propositura. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 20 de fevereiro de 2026, Francisco Gabriel Silvério Colombo, vereador. Em discussão, moção número 3. Se o autor desejar tecer algum comentário, por favor. Boa noite a todos, a quem nos acompanha via YouTube, plataforma digital, aos munícipes aqui presentes, à mesa, a todos os vereadores. Mais uma vez eu venho fazer essa moção de repúdio, eu fiz ela ano passado. Se os nobres vereadores se lembrarem, ano passado a gente teve uma resposta no mínimo deprovável, porque a resposta não surgiu efeito, mas
fiz essa moção mais uma vez agora começo do ano, como a gente sabe tem um prazo aí de 1 ano para que as coisas sejam reajustadas. Pedi dessa vez para que seja encaminhada também a outras câmaras municipais, mas gostaria principalmente de lembrar porque na semana passada a gente teve um acidente com um ônibus de gente que realmente vem buscar o seu sustento em outro estado, no caso o pessoal que vinha vindo do Maranhão, estava descendo para Santa Catarina, mas a gente trafega ali praticamente todo dia ou algum familiar nosso trafega todo dia, então a gente sabe o quanto essa rodovia ela vem se tornando perigosa. E infelizmente o que a gente vê é que talvez até vou falar assim, desculpe, mas para ficar bem colocado, a gente vê que muitos deputados colocam ela em câmeras, tudo e tal, fazem um certo barulho, mas a gente não vê um resultado ainda efetivo. E mais do que isso, isso continua. Então, assim, no caso do ônibus, eu li algumas matérias que alguns policiais falavam que era um erro humano, era erro humano, era más condições do ônibus, era falta de manutenção por culpa da empresa que estava fazendo tráfego, mas a rodovia não tem culpa. Ela não teve culpa nenhuma do ocorrido do acidente. Quem perde a vida na rodovia é sempre um erro humano. E aí eu gostaria de colocar, talvez o erro humano tenha sido na assinatura do contrato, por não ter sido lido, não ter sido digitado de maneira correta. Então, assim, jogar a culpa em quem realmente perdeu a vida já é muito mais fácil do que realmente se assumir a culpa do que aquilo que foi feito. Então, assim, não consegue tirar triunfo. Ok, por quê? Porque o contrato foi mal redigido. Mas assim, a gente precisa de uma melhoria. A gente não pode continuar correndo risco todo dia que vai para Marília, ou que vai para Ourinhos, ou até estendendo até Lins, porque eu sei que o trecho também está ruim, e simplesmente ser culpa do condutor. Nunca ser culpa de quem realmente tinha que estar fazendo a manutenção. Então, fica aqui essa moção de repúdio e gostaria que todos também estivessem de acordo. Continue a discussão. Em votação, moção número 3. Favoráveis sentados, contrários se levantam. Aprovado. Indicações 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Indicação número 10/2026. Senhor Presidente, indico na forma regimental ao senhor Kleber Meneguzzi, prefeito municipal de Lupercio, para que dispense maior atenção e cuidados com funcionários do setor de saúde e de limpeza pública de nosso município. Acontece que, quando ocorrem feriados com pontos facultativos, ou seja, feriados prolongados, os funcionários deste setor não podem faltar. Isso é, trabalham normalmente nesses dias. No entanto, não recebem nada mais por isso. Inclusive, se deixarem de comparecer, têm os dias descontados de seus vencimentos. Assim, indica ao senhor prefeito municipal de Lupercio para que gratifique estes funcionários pela prestação de serviços extraordinários, como ocorre nos feriados, proporcionando alento a estes competentes funcionários públicos municipais. Certo, em contar com o atendimento desta indicação, aproveito a oportunidade para elevar os votos de estima e consideração. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 20 de fevereiro de 2026, João Paulo da Silva Ferreira, vereador. Se o autor desejar tecer algum comentário, por favor. Boa noite, presidente. Boa noite à mesa, aos funcionários da casa, aos demais colegas vereadores, a você de casa e o público presente aqui. Eu gostaria de deixar bem claro aqui que o setor da saúde, principalmente, tem 3 funcionários aqui que trabalham na saúde. A gente acaba trabalhando ponto facultativo e sem receber. Não é justo. Eu acho assim que nós somos funcionários iguais, sei que todos têm sua classe, mas devemos ter os mesmos direitos, sim, trabalhistas, quero dizer. E para isso eu fiz essa indicação, espero que seja atendido, porque não dá mais para trabalhar sem receber, né? Obrigado. Indicação número 11/2026. Senhor Presidente, indico na forma regimental ao senhor Kleber Meneguzzi, prefeito municipal de Lupercio, Estado de São Paulo, para que providencie a elaboração de projeto de lei que estabeleça a obrigatoriedade do uso de focinheiras em cães da raça Pitbull, de raças
derivadas ou cruzadas com pitbull durante todo o tempo em que seus animais estiverem em vias públicas ou áreas de livre acesso ao público e encaminhe para apreciação dos vereadores dessa Câmara Municipal. Fui procurados por moradores do distrito de Santa Terezinha, bem como da sede de nosso município, com esta reivindicação. Sabe-se que há diversos relatos de pessoas atacadas por cães da raça Pitbull em todo o território nacional, algumas com lesões permanentes e outras que foram a óbito. Portanto, senhor prefeito, vamos nos acautelar antes que algo de maior gravidade aconteça com mais pessoas e até com outros animais. Vamos concretizar ações de prevenção, visando a segurança de todos. Assim, reitero esta indicação ao senhor prefeito municipal de Lupercio para que providencie a elaboração de projetos de lei que estabeleça a obrigatoriedade do uso de focinheiras em cães da raça Pitbull ou de raças derivadas ou cruzadas com Pitbull durante todo o tempo em que estes animais estiverem em vias públicas ou áreas de livre acesso ao público e encaminhe para a apreciação dos vereadores desta Câmara Municipal. Certo, em contar com o atendimento desta indicação, aproveito a oportunidade para elevar os votos de estima e consideração. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 20 de fevereiro de 2026, João Paulo da Silva Ferreira, vereador. Se o autor desejar tecer algum comentário, por favor. Dispensado. Indicação número 12/2026. Pode? Indico na forma regimental ao senhor Kleber Meneguzzi, prefeito municipal de Lupercio, estado de São Paulo, para que estude a possibilidade de instalação de câmeras de vigilância nos prédios das creches e escola municipal, tanto na sede do município de Lupercio quanto no distrito de Santa Terezinha. Fui procurado por pais e funcionários nas escolas e creches, os quais relataram a importância de câmeras de vigilância nestes locais. Não só para inibir a ação de vândalos, furtos e ou roubos, mas também para a maior segurança das crianças e funcionários que ali permanecem durante todo o dia. Assim, reitero esta indicação ao senhor prefeito municipal de Lupercio para que estude a possibilidade de instalação de câmeras de vigilância nos prédios das creches e escolas municipais, tanto na sede do município de Lupercio quanto no distrito de Santa Terezinha. Certo, em contar com o atendimento dessa indicação, aproveito a oportunidade para elevar os votos de estima e consideração. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 20 de fevereiro de 2026, João Paulo da Silva Ferreira, vereador. Se o autor desejar tecer algum comentário, por favor. Boa noite mais uma vez. Então, sobre as câmeras, foi pedido aqui no ano passado, fiz a mesma indicação, não foi atendida. E vou falar um pouco da voz do vereador Francisco, que no final do ano ele falou, né, que é tão chato ficar colocando todos os anos a mesma coisa. E hoje em dia é tudo comum, né, todo prédio, todo lugar público, particular, tem as câmeras, né, hoje como se diz, é fundamental. É uma segurança pro aluno, para os professores, para os funcionários. Então espero que resolva. Indicação número 13/2026. Senhor presidente, indico na forma regimental ao senhor Kleber Meneguzzi, prefeito municipal de Lupercio, estado de São Paulo, para que estude a necessidade e possibilidade de realização de programa de vacinação antirrábica nos pets de nosso município. A vacinação em pets vai muito além de uma simples medida de prevenção. Assim como acontece com os seres humanos, vacinar cães e gatos é essencial para protegê-los contra uma série de doenças infecciosas que podem comprometer seriamente sua saúde e até mesmo colocar vidas em risco. Além de manter os animais saudáveis, a vacinação em pets também é uma forma eficaz de proteger a saúde das pessoas. Isso porque algumas doenças que acometem os animais podem ser transmitidas aos humanos, como é o caso da raiva e da leptospirose. Por isso, ao vacinarmos os pets, também contribuímos para o bem-estar das famílias e da comunidade. Outro ponto importante
é que a vacinação em pets desempenha um papel fundamental na saúde pública. Quanto maior o número de animais vacinados em uma determinada região, menor é a circulação de vírus, bactérias e parasitas, o que reduz significativamente os riscos de surtos e epidemias. Fui procurado por vários munícipes de nosso município que reivindicaram essa indicação, alegando que há vários anos não temos vacinação de nossos pets. Assim, reitero esta indicação ao prefeito municipal de Lupercio para que estude a necessidade e possibilidade de realização de programa de vacinação antirrábica nos pets de nosso município. Certo, em contar com o atendimento dessa indicação, aproveito a oportunidade para elevar os votos de estima e consideração. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 20 de fevereiro de 2026, Cauã Seschini Kemp, vereador. Se o autor desejar tecer algum comentário, por favor. Dispensar as perguntas. Indicação número 14/2026. Senhor Presidente, indico na forma regimental aos diretores das empresas de ônibus Viação Piracicabana S.A. e Turismar Transportes e Turismo LTDA para que estudem a possibilidade de realizar mais 3 paradas em 3 locais no município de Lupercio quando retorno dos ônibus à cidade para desembarque de passageiros. Fui procurado por vários munícipes que reivindicaram esta indicação, alegando que, no município Lupercio, São Paulo, há algumas chácaras logo na entrada da cidade e também alguns bairros distantes da rodoviária municipal, como, por exemplo, o distrito de Santa Terezinha. Portanto, em dias chuvosos e de muito calor, as pessoas sofrem para chegarem às suas residências, pois muitas vezes estão com compras nas mãos, crianças pequenas e em alguns casos têm dificuldade de locomoção. E tudo isso, combinado com o calor intenso e com a chuva forte, prejudica ainda mais o retorno dessas pessoas às suas casas. Portanto, se houvesse mais 3 pontos somente para desembarque de passageiros, um deles atrás do posto de combustível, outro próximo à Igreja Católica de nosso município e, por fim, um ponto no distrito de Santa Terezinha ao lado da Igreja Católica, tenho certeza que facilitaria o deslocamento de nossos munícipes. Certo, em contar com o atendimento desta indicação, aproveito a oportunidade para elevar os votos de estima e consideração. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 20 de fevereiro de 2026, Francisco Gabriel Silvério Colombo, vereador. Se o autor desejar tecer algum comentário, por favor. Dispensado. Indicação número 15/2026. Senhor Presidente, indico na forma regimental ao Sr. Kleber Meneguzzi, prefeito municipal de Lupercio, para que estude a possibilidade da implementação da lei municipal com a finalidade de isenção ou redução de IPTU para idosos e ou aposentados de nosso município. A criação dessa lei se faz necessária uma vez que a boa parte dos idosos ou aposentados de nosso município e distrito de Santa Terezinha são únicos provedores de seus lares e ainda necessitam comprar alguns medicamentos, fora da REMUME, Relação Municipal de Medicamento. Ademais, não será a concessão dessa isenção que prejudicará a arrecadação do município. Pelo contrário, por meio desta lei, tenho certeza que sobrará mais dinheiro para as famílias dessas pessoas comprarem seus remédios e itens necessários para a sua sobrevivência. Certo, em contar com o atendimento desta indicação, aproveito a oportunidade para elevar os votos de estima e consideração. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 20 de fevereiro de 2026, Francisco Gabriel Silvério Colombo, vereador. Se o autor desejar tecer algum comentário, por favor. Dispenso. Indicação número 16/2026. Senhor Presidente, indico na forma regimental a empresa Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, para que providencie ligações para fornecimento de água aos munícipes residentes nas chácaras ao fundo do Jardim Floresta, neste município de Lupercio, São Paulo. Fui procurado por quase todos os proprietários dessas chácaras, que reivindicaram esta indicação após a perfuração do poço na cabeceira da nascente do rio Santo Inácio, reduzindo drasticamente o volume de água dos poços que abastecem essas chácaras, pois, com o período da seca, certamente serão mais castigados, pois dependem desta água para sobreviverem como pequenos produtores rurais. Outro sim, quanto ao abastecimento de água dessas pequenas propriedades rurais, chácara, poderá ser realizado com
estas ligações, pois sabe-se que nos anos de 2024 e 2025, muitas delas sofreram com a falta d'água durante o período da seca. E para que isso não ocorra, ou seja, amenizado a partir deste ano, podemos pensar e concretizar ações como estas, visando o bem-estar, a qualidade de vida das pessoas e animais destes locais. Assim, reitero essa indicação à empresa Sabesp para que providencie ligações para fornecimento de água aos munícipes residentes das chácaras ao fundo do Jardim Floresta, neste município de Lupércio. Certo? Na certeza de ver cumprida esta indicação, antecipo os votos de elevada estima e consideração. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 20 de fevereiro de 2026, Francisco Gabriel Silvério Colombo, vereador. O senador deseja tecer algum comentário, por favor. Boa noite a todos, mais uma vez. Então, vou fazer um comentário breve sobre as 3 indicações, rapidamente. Então, sobre a indicação da Sabesp, eu fui procurado, então, por alguns munícipes que têm as suas propriedades ali, não só como produtores, mas também como área de lazer. O pessoal já vem reclamando de falta d'água, que os poços não estão conseguindo manter a quantidade de água necessária, principalmente depois da perfuração da Sabesp. E segundo eles, já solicitaram a ligação de água, mas a Sabesp, ela sempre tem uma justificativa por não ligar na área da chácara. Penso eu que um dos motivos é porque ali não vai ser cobrado o esgoto, teoricamente, que é onde a gente mais tem a margem de lucro da Sabesp, basicamente, não é tanto na parte de água. Mas principalmente porque agora no período da seca que a gente vai começar a entrar, se eles já estão com escassez agora, imagine principalmente nos meses de junho, julho, agosto, setembro, que a seca é maior. Pensando que ali tem animais, que ali também é uma fonte de renda para muitos dos proprietários, isso pode se tornar um problema nesse ano. Então, a minha indicação é simplesmente para que seja ligada a água nessas chácaras. Se o proprietário quiser utilizar, ele vai pagar, a gente não está pedindo para ligar de graça, ele vai pagar a parte dele igual a gente paga na nossa casa, mas que seja feito a ligação para as chácaras. Um outro ponto importante é do IPTU. Já existe uma lei, se não me engano, federal, que ela pode ser colocada dentro do município, fica a critério da municipalidade, né, então do prefeito junto à Câmara, colocar ou a isenção ou a redução. Então existe essa lei já, ela pode ser colocada dentro do município. E fui procurado também por alguns munícipes, no caso aposentados, que aqueles que vivem com o salário mínimo falam que realmente chega o mês de março, que a gente vai pagar o IPTU, boa parte do salário é gasto no IPTU. Sei também que o município depende da arrecadação, a gente não tem um ganho próprio, a gente depende de fontes do governo e da arrecadação pública do nosso município. Por isso coloquei, talvez não a isenção teoricamente 100%, mas que houvesse uma redução, desde que o projeto de lei seja seguido e que também a gente possa trazer melhorias para o nosso município, porque a gente realmente conhece o que acontece dentro de Lupércio. E um outro ponto é os pontos de ônibus que eu já coloquei o ano passado, volto a colocar. E como eu disse, não é para pegar o passageiro. O passageiro ele vai pegar o ônibus na rodoviária. A gente só quer um ponto para ele descer, para facilitar. Então, ali, atrás do posto de combustível em Luperce, é perto da rodoviária? É perto da rodoviária. Mas se você descer meio-dia ou com chuva e você tiver com uma criança no braço, já não é tão perto, vai facilitar. E lá na Igreja Católica também é perto, porque a gente tem um conjunto habitacional aqui na saída da Pendenga. Do mesmo jeito é Santa Terezinha. Santa Terezinha, querendo ou não, a rodoviária está lá na entrada do município. Quem mora na outra ponta ou mora no conjunto habitacional, não é tão perto assim. Para ele buscar o ônibus, pegar o ônibus, é muito mais fácil. Mas para ele que veio de Marília, às vezes foi no médico, não pegou o ônibus da saúde, precisa descer lá, ficou o dia inteiro. Para quem trabalhou, para quem está com compra, para quem está com criança, não é tão fácil assim descer na rodoviária lá, cruzar o distrito e chegar na sua casa para poder descansar. Então, o caso é só para ele descer, é só para ter mais comodidade, para que traga conforto para quem realmente paga a passagem. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas de diversos. Nada consta, senhor presidente. Tendo em vista que todos responderam à primeira chamada se fazem presentes, dispensa a segunda chamada.
Em, dis- em discussão, o projeto de lei do Legislativo número 1 de 2026. Em votação, o projeto de lei do Legislativo número 1 de 2026. Favoráveis sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei do Legislativo número 2 de 2026. Em votação, o projeto de lei do Legislativo número 2 de 2026. Favoráveis sentados, contrários se levantem. Aprovado. Passa a palavra livre aos senhores vereadores, os quais serão chamados pelo senhor secretário. Aparecido Rodrigues da Silva. Douglas de Souza Jorge. Fabiana Aparecida Povas da Silva. Francisco Gabriel Silvério Colombo. Vou utilizar. Gostaria só de colocar umas coisinhas, mas a gente vai discutir o projeto, principalmente o projeto de aumento, tudo e tal, mas já aproveitar só um gancho aqui do Cauã, tá, Cauã, sobre a indicação. Talvez, por eu estar dentro da área ali, só uma explicação que talvez possa ajudar até a gente na vacinação dos pets. Vou falar o que eu sei até o ano passado, tá? Teoricamente, a campanha de vacinações, elas não podem mais ser feitas através do governo, só para te adiantar. Algumas campanhas, o município ele recebe uma dose de vacina mensal, que deve ser registrada. Então, essa vacina deve ser usada. Ela não pode ficar acumulada para que seja feita uma campanha vacinal. Então, teoricamente, o nosso município vem recebendo as vacinas. Teoricamente. Então, ele tem que estar dando saída de vacina, porque senão os animais não estão sendo vacinados. As campanhas realmente deixaram de existir, porque o governo, talvez eu por ser da área, vou falar assim, de uma maneira errônea, ele acha que não é necessário vacinar o animal. É tipo a gente no Covid. Não era necessário. Depois passou a necessário quando a gente começou a morrer, né? Então, aí tomou providência. Então, acontece a mesma coisa. Eu estou muito mais ligado à área de bovinos e até concordo com a sua indicação. Eu acho que não só nos pets, mas deveria se criar talvez até calendários por regiões ou mesmo por municípios em animais de produção. Porque muitas vezes a gente vê o gato ou o cachorro como o que vai trazer o problema. E muitas vezes o problema, falo por mim mesmo, tá lá na propriedade. O gato ele é só um terceiro que está transmitindo, ou o cachorro um terceiro. Normalmente está acontecendo em animais de produção por maior escala. Então, deveria-se ser feitas campanhas, mas também que essas campanhas, no caso, sejam feitas mensalmente. Então, um exemplo, quando teve a castração, se os animais foram vacinados, isso já ajuda bastante, que teve no nosso município. Mas que essas campanhas, no caso, elas fossem mensais e não somente um período do ano. E da mesma forma, deveria ser feito nos animais de produção. Então, criar um calendário municipal para que os produtores também tenham consciência do que realmente essa doença pode acometer, tanto a raiva quanto a leptospirose. Tá? Aí os outros eu deixo para o momento de discussão dos projetos. Gabriel Henrique Costa dos Santos. Dispense. João Paulo da Silva Ferreira. João Pedro dos Santos de Freitas. Cauã Seschini Kemp. Silvio Simões de Oliveira. Comunico que a próxima sessão ordinária será realizada na data de 10 de março de 2026, às 19 horas. Sobre a proteção de Deus, declaro encerrada esta sessão. Quarta sessão extraordinária, 24 de fevereiro de 2026. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Aparecido Rodrigues da Silva.
Douglas de Souza Jorge. Fabiana Aparecida Povos da Silva. Francisco Gabriel Silvério Colombo, presente. Gabriel Henrique Costa dos Santos. Presente. João Paulo da Silva Ferreira. João Pedro dos Santos de Freitas. Cauã Seschini Kemp. Silvio Simões de Oliveira. Todos presentes, senhor presidente. Havendo número regimental invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão. A convocação para esta sessão extraordinária ocorreu durante a segunda sessão ordinária realizada nesta mesma data. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos pareceres referentes aos projetos de lei número 10, 11, 12, 13 e 14 de 2026. Parecer jurídico. Projeto de lei complementar número 10 e 11 de 2026. Da exposição da matéria em exame. Consulta-me, o excelentíssimo senhor Gabriel Henrique Costa dos Santos, digníssimo presidente desta Câmara Municipal de Lupercio, sobre a legalidade e constitucionalidade dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 10/2026 dispõe sobre reajuste do salário base dos servidores públicos do município de Lupercio no percentual de 5% e das outras providências. Projeto de lei número 11/2026 dispõe sobre reajuste do vale alimentação dos servidores públicos do município de Lupercio e das outras providências. O inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal preceitua que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que se trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre com mesma data e sem distinção de índices. Pelo dispositivo supracitado, nota-se que os referidos projetos do Executivo encontram-se em consonância com os preceitos constitucionais, bem como cumpre as formalidades constantes em leis que delimitam a matéria, estando formalmente em ordem. Portanto, após análise, manifesto-me pela legalidade dos presentes projetos, bem como pela sua admissibilidade, por estarem estritamente de acordo com as prerrogativas constitucionais, regimentais e da Lei Orgânica Municipal, cabendo deste modo ao egrégio plenário decidir sempre de maneira sábia e soberana até a decisão final. Sem mais para justificar, este é o parecer. Lupercio, 23 de fevereiro de 2026, Dr. Juliano Quito Ferreira, Procurador Jurídico. Parecer jurídico. Projetos de lei número 12/2026. 1. Da exposição da matéria em exame. Consulta-me, o excelentíssimo senhor Gabriel Henrique Costa dos Santos, digníssimo presidente desta Câmara Municipal de Lupercio, sobre a legalidade e constitucionalidade do seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 12/2026. Dispõe sobre reajuste do salário base do pessoal que compõe a classe de docentes do quadro do Magistério Público Municipal de Lupercio no percentual de 5,4% e das outras providências. Pelo presente projeto, o Executivo pretende a aprovação legislativa para a concessão do reajuste dos vencimentos básicos dos professores municipais. Referente aos professores da rede pública de ensino básico, a Constituição Federal, por meio do ato das disposições transitórias, dispõe no artigo 60, inciso 3, a linha E, que lei específica tratará sobre a criação do piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica. Tal mandamento constitucional fora cumprido em 2008, por meio da edição da Lei Federal número 11.738, de 26 de julho, onde o tema foi devidamente regulamentado pelo Executivo Federal, dispondo sobre o valor do piso,
a jornada a que ele atende, os profissionais que fazem jus aos mesmos, bem como a forma de atuação do valor no decorrer dos anos. Denota-se que o governo federal, através da portaria MEC número 82, de 29 de janeiro de 2026, anunciou o novo valor do piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica. Portanto, após análise, manifesto-me pela legalidade formal do presente projeto, bem como pela sua admissibilidade, por estar estritamente de acordo com as prerrogativas constitucionais, regimentais e da Lei Orgânica Municipal, cabendo deste modo ao egrégio plenário decidir sempre de maneira sábia e soberana até a decisão final. Sem mais para justificar, este é o parecer. Lupércio, 23 de fevereiro de 2026, Dr. Juliano Quito Ferreira, Procurador Jurídico. Parecer jurídico, projeto de lei número 13/2026. 1. Da exposição da matéria em exame. Consulta-me o senhor Gabriel Henrique Costa dos Santos, digníssimo presidente desta Câmara Municipal de Lupércio, sobre a legalidade e constitucionalidade do seguinte projeto de lei. Projeto de lei complementar número 13/2026. Dispõe sobre, altera o valor dos vencimentos base, piso base, de profissionais da educação que compõem a classe de suporte pedagógico administrativo do Magistério Público Municipal de Lupércio, São Paulo, previsto na Lei nº 3/2010, anexo 7º, e do cargo de diretor da Escola Municipal EMEI, previsto na Lei nº 2/2010, anexo 3, referência S1, e das outras providências. A Constituição Federal, no artigo 61, parágrafo 1º, inciso B, estabelece que é iniciativa privada do Poder Executivo a organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. No mesmo sentido, é o artigo 13 da Lei Orgânica Municipal que prevê os casos de iniciativa de leis privativas do Poder Executivo. Desta feita, diante das considerações acima destacadas, primordialmente pela correta observação a preceitos constitucional, ou seja, pela adequação da norma legislativa utilizada, somos pela correção formal da propositura do presente projeto de lei. Vislumbramos também a correta iniciativa do presente projeto, ou seja, do senhor prefeito municipal, chefe do Executivo Municipal de Lupércio. Portanto, após a análise, com a apresentação da estimativa de impacto orçamentário e financeiro, manifesto-me pela legalidade do projeto de lei, bem como pela sua admissibilidade, por estar estritamente de acordo com as prerrogativas constitucionais, regimentais e da Lei Orgânica Municipal, cabendo deste modo ao egrégio plenário decidir sempre de maneira sábia e soberana até a decisão final. Sem mais para justificar, este é o parecer. Lupércio, 23 de fevereiro de 2026, Dr. Juliano Quito Ferreira, Procurador Jurídico. Parecer jurídico. Projetos de lei número 14/2026. 1. Da exposição da matéria em exame. Consulta-me o senhor Gabriel Henrique Costa dos Santos, digníssimo presidente desta Câmara Municipal de Lupércio, sobre a legalidade e constitucionalidade dos seguintes projetos de lei. Projeto de Lei número 14/2026 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento do município de Lupércio e incluir nos anexos do Plano Plurianual, PPA, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, do corrente exercício. A Constituição Federal, em artigo que trata de suplementação orçamentária, mais especificamente o artigo 167, inciso 5º, prescreve que são vetados a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Vista as vedações impostas pela Constituição Federal, podemos observar que, diante da busca de autorização legislativa, o presente projeto de lei atende a preceito constitucional. Desta feita, diante das considerações acima destacadas, primordialmente pela correta observação a preceito constitucional, ou seja,
pela adequação da norma legislativa utilizadas, somos pela correção formal da propositura do presente projeto de lei, que visa a abertura de crédito adicional especial. Vislumbramos também a correta iniciativa dos projetos, ou seja, do senhor prefeito municipal, chefe do executivo municipal de Lupércio. Portanto, após análise, manifesto-me pela legalidade do projeto de lei, bem como pela sua admissibilidade, por estar estritamente de acordo com as prerrogativas constitucionais, regimentais e da lei orgânica municipal, cabendo deste modo ao egrégio plenário decidir sempre de maneira sábia e soberana até a decisão final. Sem mais para justificar, este é o parecer. Lupércio, 23 de fevereiro de 2026, Dr. Juliano Quito Ferreira, Procurador Jurídico. Parecer número 4/2026. Perdão. Analisamos englobadamente os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 10/2026. Perdão. 11, 12, 13 e 14/2026. Estando em conformidade com a legislação vigente, acompanhamos o parecer jurídico e decidimos emitir parecer favorável e que se leve à discussão e votação os projetos de lei número 10, 11, 12, 13 e 14/2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, deixando para o plenário o mérito da questão. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 23 de fevereiro de 2026. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, João Paulo da Silva Ferreira, presidente. Douglas de Souza Jorge, membro. Cauã Seschini Kemp, membro. Comissão de Finanças e Orçamentos, Francisco Gabriel Silvério Colombo, presidente. Silvio Simões de Oliveira, membro. Aparecido Rodrigues da Silva, membro. Comissão de Obras e Serviços Públicos, Aparecido Rodrigues da Silva, presidente. João Pedro dos Santos de Freitas, membro. Francisco Gabriel Silvério Colombo, membro. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, Fabiana Aparecida Povas da Silva, presidente. Silvio Simões de Oliveira, membro. Douglas de Souza Jorge, membro. Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo, Cauã Seschini Kemp, presidente. Fabiana Aparecida Povas da Silva, membro. João Paulo da Silva Ferreira, membro. Em discussão, o projeto de lei número 10 de 2026. Por favor, Beto. Boa noite mais uma vez. É muito triste aqui mais um ano. Nós aprovar aqui em discussão, né? Em discussão o projeto com reajuste de 5%. Muito pouco. Sem contar que 4,26 é reposição, inflação, ou seja, 0,74 são reajuste. Isso aí, converter em valor real, se eu não me engano, vai dar uns R$12, se não tinha por fora. Eu acho muito pouco para os funcionários que pega aí firme. Todos pegam, né? Tudo trabalha, mas... Principalmente aí esse mês eu deparei com a cena aí dos coletor debaixo de chuva, trabalhando. Acho que, ninguém vai ver, olhar para quem mais necessita. Não só eles, o pessoal da saúde, trabalha feriado, ponto facultativo. Até quando vai ficar isso? O ano passado não teve R$1 no Vale Alimentação. Esse ano R$50. Eu acho que fizeram a soma lá de 2 pacotes de arroz aí, vai dar pro pessoal. Não é possível, cara. É vergonhoso. Alguns setores, olhar especial. E os demais, infelizmente, Olha, eu vou falar besteira aqui, né? Infelizmente. Continua a discussão. Boa noite, presidente, a mesa, os funcionários da casa e colegas vereadores, munícipes presentes. Também queria aproveitar e usar as palavras aí do vereador João Paulo, né? Porque esse aumento o ano passado já não teve.
briguemos aí junto com o sindicato e tudo aí, para ver se conseguia um aumento melhor. Não teve como. Foi só reposição de salário. Agora, esse ano, mesma coisa, só está sendo a reposição de salário, não está tendo aumento. E aumenta tudo, né? Aumenta a água, luz, vai no mercado, aumenta tudo, aí PTU, tudo. E o salário continua defasado. E é muito triste também para quem está aposentando, que não tem aumento. Esse aumento aí, pelo menos, que no mínimo, de 10%. Porque ia ter um aumento aí de 5%, reposição de salário, mas um aumento, quem está aposentando hoje, tirou o vale ali, está aposentando com salário mínimo. Não é fácil, não. A pessoa trabalhar a vida toda aí até aposentar, chega na hora de aposentar. Muitos não queriam nem parar de trabalhar, né? Não porque já está cansado de trabalhar. Quer descansar, mas como que vai descansar se o salário, quando aposenta, cai para metade? Não é fácil, né? Então fica aí, sei lá, um apelo aí, né? Que nem eu aproveitar as palavras que o João Paulo falou, dos funcionários, nós que somos funcionário público também, né? Nós já não temos trabalho de feriado e tudo, e você não ganha a mais, só ganha uns ali tem o ponto facultativo, é o direito deles, e os outros que estão trabalhando, acho que deveria também ali tá ganhando, que nem os turma da coleta do lixo, tá trabalhando e não ganha para trabalhar. E se não for, é ponto facultativo. Se eles não for trabalhar, perde o dia. Não é fácil, né? Então o prefeito tinha que estar vendo aí essas coisas aí que tá complicado. Continua a discussão. Boa noite mais uma vez. Eu já vou colocar em discussão o projeto 10 e a mesma coisa que o Silvio, lembrar aqui do projeto 11. Ano passado a gente brigou assim, a gente teve a nossa conversa junto com o sindicato, junto com alguns servidores que estavam aqui para votação. Naquele ano a gente tentou um reajuste maior, esse ano a gente tem um reajuste de 5, como a gente falou, 4,26 é a inflação, e um vale alimentação adicionado de R$ 50. Eu gostaria de colocar duas coisas aqui que talvez a gente deveria levar em consideração. Realmente, o aumento é de 0,74%, o restante é reposição inflacionária. E gostaria também de colocar uma coisa aqui para os funcionários. A gente tem que lembrar que, às vezes, é melhor a gente brigar por um aumento maior do que por uma reposição do vale alimentação. Como o próprio Silvio falou, o vale alimentação não é incorporado na sua aposentadoria. Então, ela vai ser calculada com base no seu salário base. Então, assim, realmente, tem muita gente que já falou que é ótimo ganhar R$ 1.000 de vale alimentação. Só que você aposentou, acabou. Acabou. O reajuste, ele é calculado em cima do seu salário. Então, assim, às vezes, é melhor se brigar por um reajuste maior do que necessariamente por achar que R$ 50 do vale alimentação vai ser muito bem pago. Então, assim, é melhor brigar por 10%, que foi o que a gente já comentou com a Vânia aqui, teria condições de se dar. É melhor se brigar por 7% do que, às vezes, falar assim, dá 5% e dá o vale alimentação. O vale alimentação, gente, fica ciente, aposentou, acabou. Vai calcular em cima daquilo. E uma outra coisa que eu gostaria de colocar aqui, até peço desculpa o jeito que eu vou falar, mas essa semana, que é a minha função, um monte de gente me procurou para saber se eu estava de acordo com o que a gente ia votar hoje, que era os 5%. Não tem problema. Desculpa os 4 vereadores que eu vou falar aqui, mas por serem servidores. Eu gostaria, vocês já deram opinião, mas o Cid e a Fabiana também. Gostaria de saber a opinião de vocês, porque um monte de gente me procurou. E falam assim ainda, você tem que brigar pelo servidor, você tem que brigar pelo servidor, porque a gente tem direito, a gente tem não sei o quê, e a gente não vê você brigando, a gente não vê ninguém fazendo nada, e não sei o quê. Ô, gente, pelo amor de Deus, eu tô aqui, eu sou vereador, eu tenho a mesma função que todo mundo, mas assim, eu não sou também servidor. Então, assim, todo mundo tem que brigar por o que é melhor para vocês. Não adianta eu ir na escola e escutar que eu não tô brigando. Não adianta eu ir no posto de saúde e não escutar que eu não tô brigando. Não adianta eu ir no velório e nem falar assim, você não tá fazendo nada pela gente. Tipo assim, não é uma função só. A gente faz várias. Mas assim,
o pessoal também aqui, eu falo por vocês, que também é servidor. Então, assim, tem mais gente para brigar junto com a gente. Tem hora que eu penso que todo mundo me procura. Mas, desculpa perguntar, mas procura vocês? Estão de acordo? Porque eu vejo que todo mundo chega em mim e quer tirar uma dúvida. Vai votar a favor ou vai votar contra? E ainda fala, por que você não brigou por um ajuste maior? Aí eu fico na dúvida, eu falo, será que é só comigo? Será que é só eu? Eu tenho que ser cobrado pelo meu trabalho. Querendo ou não, a gente está recebendo para isso. Mas aí fica a dúvida. Tá de acordo? Vocês estão também sendo procurados? Porque tem hora que eu fico pensando, eu falo, será que é só eu que estou sendo procurado? Obrigado. Continua a discussão. Boa noite aqui à mesa, ao lado do primeiro secretário, ao segundo secretário Douglas, aos vereadores dessa casa, funcionários aqui presentes e também os colaboradores, uma grande maioria da Prefeitura Municipal de Lupercio. Seja muito bem-vindo. E a você que nos acompanha de modo virtual. Eu quero aqui seguir a mesma linha de raciocínio do vereador Silvio, do vereador João Paulo e do vereador Francisco. Afinal de contas, o funcionário público ele tem que ser valorizado. Inclusive, neste ano, nós acabamos aqui de aprovar o reajuste salarial dos funcionários da Câmara. E olha para você ver que os 4 funcionários do Poder Legislativo estão aqui trabalhando com muita eficiência, com muito trabalho, mas nós aprovamos, porque nós, afinal de contas, precisamos valorizar o funcionário público, nós precisamos incentivar o funcionário público. E assim o prefeito também, ele deve valorizar o funcionário público de acordo com aqueles números que o Tribunal de Contas exige. Hoje, a folha de pagamento da prefeitura, salvo engano, 42%, 43%. O máximo que o prefeito pode atingir é 54%. Então, o prefeito ele consegue, sim, incentivar e dar um reajuste digno para os funcionários da prefeitura. Nós, inclusive, na semana passada, apresentamos uma indicação real de salário para os funcionários públicos. O que a gente vê aqui é inflação e 0,76% de aumento real. Isso no bolso do funcionário público, infelizmente, não faz nenhuma cócega. Obrigado. Continue a discussão. Em votação, projeto de lei número 10. Favoráveis sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei número 11. Em votação, projeto de lei número 11. Favoráveis sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei número 12. Em votação, projeto de lei número 12. Favoráveis sentados, contrários se levantem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei número 13. Senhor presidente, pela ordem, eu venho apresentar um requerimento de adiamento do projeto de lei número 13/2026. Pode ler, por favor. Ilustríssimo senhor Gabriel Henrique Costa dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Lupercio, Estado de São Paulo. Referente ao requerimento de adiamento, projeto de lei número 13/2026. Francisco Gabriel Silvério Colombo, vereador desta Casa de Lei, com ensejo, no artigo número 176, parágrafo 1º do requerimento interno desta Câmara Municipal, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, requerer adiamento da discussão, votação do projeto de lei do Executivo número 13 de 2026, que altera o valor dos vencimentos base, piso base de profissionais da educação que compõem a classe de suporte pedagógico administrativo do Magistério Público Municipal de Lupercio, previsto na Lei nº 3/2010, anexo 7º, e do cargo de diretor de escola municipal, EMEI, previsto na Lei nº 02/2010, anexo 3, referência S1 e das outras providências. Tal pedido justifica-se pela necessidade de estudo mais aprofundado da matéria em exame. Diante do exposto, após ouvido o plenário desta Casa de Lei, requiro toda a procedência do pedido de adiamento do período regimental. Lupercio, 24 de janeiro de 2026, Francisco Gabriel Silvério Colombo, vereador. Gostaria de colocar aqui também que o texto em si, quando a gente lê o cabeçalho, ele está de acordo. Só que quando ele vai falar no artigo 2º do projeto de lei, ele se baseia numa lei de 2 de 2020, que foi pedido, se eu não me engano,
2 de 2020 é para abertura de crédito especial. Então, toda a parte redigida do projeto, ele está baseado na segunda parte, no artigo 2 de 2020. Não está em conformidade com a legislação. Então, caso a casa não esteja de acordo com o meu pedido, o projeto de lei está errado. Ele está baseando numa lei de abertura de crédito e não numa lei que realmente seria a 2 de 2010. Então, uma parte do projeto está em acordo com a legislação, outra parte não está. Então, fica a critério dos nobres colegas aí se votam um projeto errado, a gente como uma casa legislativa, ou se a gente pede um adiamento, faz a correção e esse projeto volta para discussão numa próxima sessão. Regimentalmente, o vereador propôs o pedido de adiamento do projeto de lei número 13 de 2026. Em votação. Favorável sentados, contrário se levanta. Aprovado por unanimidade. Então, o projeto número 13 ele não vai ser votado hoje, ele vai entrar somente para votação na próxima sessão ordinária. Em discussão, o projeto de lei número 14 de 2026. Em votação, o projeto de lei número 14 de 2026. Favorável sentados, contrário se levanta. Aprovado. Solicita a Secretaria da Casa que despache em conformidade com o regimento interno sobre a proteção de Deus, declara encerrada esta sessão.